Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Cristina Neira, com o tema A Bondade Divina da Reencarnação para a Evolução Espiritual. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, como está você? Espero que essa palestra, a chegar até você, te encontre bem, com saúde e em paz. Eu sou Cristina Neira, espírita, trabalhadora da Casa Espírita Redenção, em Santo André, na rua Paraná, número 48, lá no bairro de Santa Terezinha. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e dessa vez nós vamos conversar, falar um pouco, refletir um pouco sobre a bondade divina da reencarnação para a nossa evolução espiritual, né? Então, é um tema bastante recorrente dentro da doutrina espírita. Na verdade, o que eu trouxe hoje para a gente refletir é algo que, para quem é espírita, já é um tema bastante conhecido. Mas, para quem está chegando no espiritismo, para quem ainda não tem um conhecimento tão aprofundado da doutrina, vai ser bastante interessante, creio eu, aquilo que eu estou trazendo, né? Afinal de contas, por que a doutrina espírita entende e valoriza a reencarnação como uma bondade divina para a nossa evolução e para o nosso aprimoramento espiritual? Então, eu aproveito, né, esse momento e esse tema, inclusive, para convidar quem está nos assistindo a aprofundar os estudos espíritas através da Escola de Aprendizes do Evangelho, que vai começar agora no início de março, lá na Casa Espírita Redenção, em Santo André. O curso acontece aos sábados, das 18 às 19h30, semanalmente. Então, se você tem interesse em entrar nessa escola, se você mora, né, nas proximidades ali de Santo André, por favor, entre em contato conosco, através do telefone 11 98317 4718, um WhatsApp, é o meu WhatsApp. Eu sou secretária dessa turma e vai ser um prazer imenso receber vocês. Então, dando continuidade ao que nós estávamos falando, é importante a gente entender para que serve a reencarnação. O que é essa reencarnação que tanto a doutrina espírita coloca para a gente, né? Então, didaticamente, a reencarnação é um conceito fundamental para a nossa doutrina espírita e que nos dá a oportunidade de reencarnar, ou seja, do nosso espírito reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento, sempre através de um corpo diferente, né, em cada encarnação, com pessoas diferentes, mas que com certeza todas têm a ver com aquilo que a gente vem trabalhar naquela encarnação, com as nossas necessidades, e é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer esse trabalho de desenvolvimento e aprimoramento da melhor forma possível, inclusive nos esquecendo da encarnação anterior ou das encarnações anteriores que tivemos, né? Imagina o caos que seria eu estar aqui reencarnada, casada com a minha filha, sabendo que em encarnações passadas nós fomos inimigos, ou que eu fiz algum mal a eles, ou que eles fizeram algum mal para mim. E aí, já pensou, se a gente tem essa lembrança agora, como que seria essa convivência? Será que a gente conseguia realmente se reparar? Será que realmente a gente conseguiria se reconciliar, às vezes, em situações que a gente veio para esse momento, para viver junto, para reparar algumas situações que vivemos no passado?
Então, por isso que a gente não tem lembrança de nenhuma encarnação anterior, salvo algumas pessoas, alguns espíritos encarnados que, dependendo do seu grau de evolução, acaba tendo no decorrer da jornada alguma informação ou outra de encarnações anteriores, mas nada tão aprofundado, para que justamente não atrapalhe e não impeça aquilo que a gente se propôs a fazer na encarnação que estamos, né? Porque sempre existe um plano reencarnatório para cada espírito, ou seja, para cada um de nós. Uma situação é sempre diferente da outra, mas alguma coisa que acontece nesse sentido nós participarmos do plano reencarnatório, lá no plano espiritual, antes da gente vir para uma próxima encarnação, dependendo do nosso grau de evolução. Então, às vezes, lá no plano espiritual, a gente se compromete a fazer algumas coisas, a reparar algumas coisas, a viver de certa forma, a ter, né, alguns desafios, mas também ter espíritos que vão nos ajudar, nos auxiliar na nossa jornada, tanto encarnados quanto desencarnados. E como a gente tem a questão do esquecimento, às vezes, no meio da trajetória, a gente pode esquecer aquilo que a gente prometeu ou aquilo que a gente se comprometeu no plano espiritual, né? Mas aí, Deus misericordioso que quando a gente desencarna, a gente vai ver lá como é que foi a nossa situação no plano terreno e nós temos a oportunidade sempre, né, de reencarnar novamente, de rever novamente, de evoluir novamente, de tentar fazer tudo melhor novamente. E quem nos dá essa oportunidade? Nosso querido Deus, né? Criador de todas as coisas e que conhece os seus filhos como ninguém e que, portanto, entende que a nossa evolução não vai ser assim do dia para a noite ou numa encarnação só, que a gente tem um caminho a percorrer, né? Então, a gente segue nessa direção entendendo também que o objetivo da reencarnação é permitir o nosso progresso espiritual e moral, né? Fazer valer as ações de causa e efeito, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. A natureza, o mundo que a gente vive, o universo, tudo funciona sincronicamente e tudo está conectado. A gente pode não perceber isso, e também tudo bem se a gente não quiser perceber, mas tudo faz sentido, tudo está conectado, nada acontece ao acaso, né? E aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, a gente recebe como consequência das nossas ações. Ou seja, às vezes, se eu tiver uma boa conduta moral, a tendência é que as pessoas que estão ao meu redor, o meu padrão vibratório de pensamento vai girar em torno daquilo que eu faço e daquilo que eu penso, não é? Então, por isso que a gente precisa ter alguns cuidados na vida, com os ambientes que a gente frequenta, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz para o outro, com situações que, às vezes, nos colocam em situação de conflito, ou de desavença, ou de desrespeito, de não aceitação. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque, dependendo da nossa conduta, é óbvio que a gente vai ter uma consequência, não é mesmo? Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, sempre, e também com as nossas relações. A gente também se responsabiliza, né, por tudo que a gente faz, por tudo que a gente almeja,
a gente também tem responsabilidade sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre tudo que é vivo, né? A gente também tem responsabilidade sobre a natureza. Ultimamente a gente fala muito sobre clima, né? Inclusive sobre crise climática. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos sim. Até que ponto cada um de nós está fazendo a sua parte para manter essa crise num estágio menor, para manter o nosso ambiente menos degradado, não é? A gente entende também que no nosso projeto reencarnatório, a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio. O que isso significa? Que Deus, né, através de Jesus, depois Kardec, através da codificação da doutrina espírita, deixou para a gente um guia, na verdade, de tudo que nos envolve, né? Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente entende toda essa conduta moral, a gente entende a lei de ação e reação, a gente entende melhor também o livre-arbítrio que temos para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. A gente tem tudo ao nosso dispor. A gente pode fazer o que a gente quiser, porém, o nosso juízo, a nossa consciência sempre vai dar um alerta para nós se estamos realmente no caminho certo, fazendo a coisa certa para nós e para os outros, não é? Então, a partir do momento que a gente também escuta a nossa consciência, escuta a nossa voz interior, a gente vai entendendo se a gente está num caminho legal ou num caminho destrutivo, ou num caminho e praticando ações que não são lá muito benéficas, não é? O livre-arbítrio entende e nos dá a liberdade da escolha do caminho a escolher. Deus não é ditador, Ele deixa a gente à vontade, Ele nos dá as possibilidades e a gente escolhe para onde a gente vai. E aí eu te pergunto, quais são as escolhas que você tem feito na sua vida ultimamente? Quais os caminhos que você tem escolhido para se tornar uma pessoa melhor a cada dia, para você e para quem te cerca? O que você está fazendo com os seus pensamentos e com os seus sentimentos? Você tem nutrido os seus sentimentos de boas energias, de positividade? Você tem nutrido o seu sentimento de amor? Porque Deus é amor e caridade. Você tem praticado o amor e a caridade com você, com quem precisa de você, com quem está perto de você? Sabe que a caridade começa na família, né? Tanto é que é na família que a gente tem os maiores desafios da nossa vida, normalmente, né? Às vezes é no seio da família que a gente tem muito ali a reconstruir, a ressignificar, a resgatar e a ensinar também, né? Então, toma cuidado com o que você está fazendo com você, com a sua vida. Toma cuidado com o caminho que você está percorrendo. E fique sabendo que eu te desejo o melhor. E que, se porventura também você entender que não está legal, você sempre tem a oportunidade de se rever. Você sempre tem a oportunidade de mudar essa rota. E se não for nessa vida, nessa encarnação aqui, tudo bem, que seja em outra, em outra, em outra. Deus não está com pressa de que a gente evolua tão rapidamente assim, tá bom? Dentro dessa seara, né, a gente entende também que no processo reencarnatório a gente tem a possibilidade da expiação, que é a compensação por erros que fizemos no passado. A gente também tem a oportunidade da purificação,
que envolve a limpeza das imperfeições que a gente ainda tenha e também a oportunidade de evolução, que é o que a gente faz continuamente dentro desse processo, né? E aí, a gente também tem um conceito chamado de justiça divina. Como funciona essa justiça divina no processo de reencarnação, né? A justiça divina ela é baseada na equidade. O que é isso? No equilíbrio das coisas. Nem mais nem menos, nem bom nem ruim, apenas justo, né? A justiça divina se refere ao processo nosso de retidão na integridade, de perseverança na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, que é observada pelos espíritos que são nossos mentores aqui, que nos acompanham, que nos ajudam nesse processo, que é observado por Deus, né? Ela nos proporciona aquilo que é correto e merecido para cada um de nós. E quando eu falo de merecimento, não quer dizer que se eu for boazinha, eu vou ganhar parabéns, e se eu for malzinha, eu vou ser castigada. Deus não trabalha dessa forma com a gente, tá? Então não existe castigo, não existe maldade. A maldade é a gente que faz. A maldade não está no rol de possibilidades dentro do processo evolutivo nosso. A maldade, ela é algo que a gente cria com aquilo que Deus deixou para nós. É o mau uso de tudo isso que Ele deixou para nós. Então, quando a gente fala assim, Deus vai castigar, isso não é verdade. É a gente mesmo que se coloca em situações onde a gente acaba fazendo esse processo, direto ou indiretamente, se castigando por algo que a gente, sei lá, fez e não era para ter feito, né? Quando a gente fala também, né, desse processo reencarnatório, a gente entende que aqui na Terra é o exercício de tudo isso. É a possibilidade, é o terreno, é uma das casas do Pai que nos possibilita essa evolução. Olha que interessante. Lá no Livro dos Espíritos e na Bíblia também, diz que há muitas moradas na casa do Pai. Uma dessas moradas é o planeta Terra, é onde nós estamos aqui, encarnados neste momento. Então, dentro dessa oportunidade, esse planeta, ele oferece para nós tudo que a gente precisa para se sair bem, não é? Vale a gente prestar atenção e aproveitar a oportunidade, né? Quando a gente fala ainda, né, do livre-arbítrio, e a gente falou da lei, né, da possibilidade de escolha do que eu vou fazer, do que eu vou pensar, de que modo eu vou agir, isso significa também que a nossa semeadura é livre, mas que a nossa colheita é obrigatória. O que isso quer dizer? Eu posso não fazer nada. Se eu não quiser fazer nada nesse momento, eu tenho o direito de não fazer nada? Eu tenho. Só que lá na frente, diante do nada que eu fiz, o que será que eu vou colher? Qual será o resultado disso? Eu terei algum resultado? Portanto, a oportunidade que a gente tem de reencarnar oferece isso. É um terreno fértil para a gente semear uma vida melhor, para a gente semear uma evolução melhor. Então, quando chegar lá na frente, o que será que você vai colher com o que você está semeando hoje? É um caso para se pensar, não é? Então, a liberdade de escolha, ela oferece caminhos diferentes. A responsabilidade pessoal tem as suas consequências, e é bom que a gente tenha.
não é? A autonomia faz com que a gente decida o nosso próprio destino. E a consciência faz com que a gente sinta e perceba se as nossas escolhas estão sendo adequadas, não é? Então, é importante a gente pensar em tudo isso no exercício diário da nossa vida. Por exemplo, a gente vive num mundo hoje de muita polaridade. Então, polaridade no posicionamento político, no posicionamento social, polaridade na aceitação ou não de quem é diferente da gente, né? É tudo muito radical e não precisa ser radical. Se a gente se respeita, tem lugar para todo mundo. Se a gente se acolhe e se cuida, todo mundo fica bem. A gente ainda está num nível evolutivo onde isso que eu estou falando aqui parece um conceito, né, de conto de fadas, mas não é. A gente vai chegar lá ainda. Eu acredito na humanidade, eu acredito que se Deus acredita que a gente pode evoluir espiritualmente, por que eu não vou acreditar que as pessoas podem mudar e que tudo pode ficar melhor do que se encontra hoje no mundo que a gente vive e na nossa sociedade, né? Será que a gente não é capaz de fazer uma sociedade mais justa, de fazer uma sociedade mais cuidadosa, de fazer uma sociedade menos com uma diferença de classe tão grande, não é? Então, a gente tem muito conhecimento intelectual, mas nossa evolução moral ainda deixa a desejar. E, na verdade, o meu objetivo, eu como pessoa e eu como espírita, o meu desejo é que a gente consiga equilibrar a nossa evolução moral com a nossa evolução científica, né? E filosófica, que a gente tenha melhor capacidade de pensar e refletir sobre tudo amplamente e com profundidade. Hoje também a gente vive muito no raso, na superficialidade. E a gente precisa aprofundar as coisas para que a gente consiga transformá-las, não é? E isso dá trabalho. E se dá trabalho, muita gente foge do trabalho. E aí a gente precisa se olhar e rever as nossas posturas, não é? A gente entende também que essa oportunidade que Deus nos dá de fazer essa reencarnação da melhor forma possível, às vezes ela é pouco aproveitada ali. E aí tem... certa vez eu li um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, onde, eu acho que é nele, que consta uma informação muito importante sobre a preparação do nosso processo reencarnatório. Gente, é um trabalho que dá, é uma coisa absurda de complexa. Quando eu li essa passagem falando do plano e de quantos espíritos trabalham para nos dar a oportunidade de estarmos aqui, juro para vocês, eu fiquei chocada quando eu li pela primeira vez, porque eu não tinha a menor ideia do trabalho que era para um espírito reencarnar. E quantos espíritos estão trabalhando para a gente estar aqui? É de uma complexidade, mas ao mesmo tempo de uma beleza, de uma bondade, de uma amorosidade que toda vez que eu leio essa passagem nesse livro eu fico emocionada. E sinceramente, quando eu li, eu pensei comigo, caramba, eu preciso realmente fazer o meu melhor aqui para honrar e agradecer
todo esse trabalho que a espiritualidade teve e tem para eu estar aqui. Gente, é uma coisa linda e fantástica ao mesmo tempo. Recomendo a leitura. Eu acho que vocês vão gostar bastante, né? E assim, somos perfeitos? Não. Somos seres em evolução. Então, a gente também não precisa se condenar, se cobrar, se autoflagelar, porque a gente não está evoluindo como deveria. Cuidado com a autocobrança também, porque nós, seres humanos, somos ótimos em nos cobrar, né? Não precisa. O mais importante é você se olhar, é você se rever. E é dentro do teu entendimento e da tua consciência pensar se a tua conduta está adequada, se o caminho que você está trilhando está positivo. Não adianta se punir. A gente olha, entende e refaz o caminho, não é? Então, isso também vale para nós e para os outros. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem também, é criticar os outros, é julgar os outros. Cuidado com o julgamento e com a crítica. Você não sabe o que a outra pessoa, o que aquele outro espírito encarnado está passando. Você não sabe qual é a história dele. Então, para quem não sabe, fica quietinho e tenta ajudar. É o máximo que você pode fazer. Se você não puder ajudar, também não atrapalha, né? Então, quando a gente tem isso em mente, eu acho que a nossa vida fica muito melhor, a gente fica muito mais em paz com a gente, com os outros e com o mundo. Tem, né, um livro de André Luiz também que fala muito da liberdade e da responsabilidade. É o livro dele chamado Ação e Reação, que diz que quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. E não é que é verdade, gente? Quanto mais a gente evolui também, mais responsabilidade a gente tem. Então, vou dar um exemplo. Quando nós somos crianças, alguém responde por nós. Nossos pais ou responsáveis. Conforme a gente vai crescendo, vai ganhando autonomia, a gente vai também adquirindo responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, até o momento que a gente se torna adulto. E aí a gente é responsável pela nossa vida, pela vida do nosso filho, pela vida dos nossos pais, em termos de cuidado e etc. Então, eu cresci, eu evoluí, eu estudei, eu me dediquei à doutrina espírita, ou a qualquer outra coisa ou situação que vocês queiram. E aí, eu estou aqui, né? Conversando e falando para vocês alguma coisa. Isso eu jamais pensei que aconteceria na minha vida, mas esse é um caminho natural de quem vai evoluindo, de quem vai crescendo, de quem vai se desenvolvendo, cada um dentro da sua seara, né? Mas a gente tem essa responsabilidade, sim. Então, lá atrás, os meus avós, por exemplo, eles tiveram a responsabilidade de criar os filhos, de perpetuar a família, de deixar um legado, assim como nós vamos deixar também, para quem ficar, né, aqui na Terra quando a gente partir para o outro plano. Então, isso é muito interessante também. E caso vocês não saibam, tem gente, muita gente, que tem medo de crescer. Porque crescer também dói um pouco, né? Não é fácil a gente evoluir, não, né? Porque com a evolução vem a responsabilidade. Com a evolução, a gente também vai num mundo cada vez mais desconhecido, a gente vai desbravando conhecimentos, atitudes, posturas, e a gente vai entendendo o mundo de um outro jeito. Então, é muito interessante pensar nisso, no que a gente está fazendo nesse mundo, né?
Será que eu só vim aqui comer, beber, dormir, procriar e trabalhar e depois eu vou morrer e é isso aí? Não é, né? Então tudo conta. Mas é bom, viu, gente? Essa coisa de ficar estagnado não é legal, não. Da mesma forma que também não é legal você atribuir aos outros as responsabilidades que são suas. Não é? Não é legal você falar, eu não evoluí porque o fulano que estava ali, assim, não deixou. Porque eu fui vítima, porque eu sofri. Não é bem assim, não. Por mais que a gente tenha desafios na vida, por mais que a gente tenha dores, por mais que a gente tenha sofrimentos, a gente também tem a oportunidade de evoluir. E a gente não deve fugir disso, não, porque evoluir é bom. Por incrível que pareça, evoluir é gostoso, gente. Eu não consigo perceber, pessoalmente falando, não evoluindo. Né? Quando paro para analisar a minha vida, eu percebo que foi uma grande jornada e que as muitas versões de mim contribuíram para a versão que eu sou hoje. Lá atrás, é óbvio que eu cometi muitos erros, mas também muitos acertos. É óbvio também que eu fiz muitas coisas por ignorância pura e que, com o aprimoramento dos estudos dentro e fora da doutrina espírita, eu fui entendendo de outra forma tudo. Hoje, com certeza, eu sou uma pessoa melhor do que eu fui no passado. E com certeza eu ainda tenho muito a melhorar. Assim como todos nós temos. Assim como nós temos também muito a agradecer pelo que nós conseguimos até agora. Agradecer pelo que nós somos hoje. Agradecer pelo que nós estamos fazendo aqui e agora. Eu espero, sinceramente, que tudo isso que eu estou dizendo aqui, que não é novidade nenhuma, como eu disse no começo, para quem já é espírita, mas para você que está ingressando no espiritismo, para você que está estudando a doutrina espírita, para você que está entrando em contato com a nossa ciência, filosofia e religião agora, eu espero sinceramente que essas poucas palavras que eu disse aqui contribuam para o teu processo de reflexão, contribuam para o teu processo de evolução e contribuam para o teu processo de desenvolvimento. Eu desejo sinceramente que você se torne uma pessoa melhor a cada dia, que você não fique presa às suas dores e seus sofrimentos, que você seja capaz de transformar a amargura em cura, a dor em amor, e que você conte com as pessoas que te amam e estão ao teu lado. Eu espero sinceramente que você aceite a ajuda que você precisa para a tua evolução, seja dentro da tua família, seja entre os seus amigos, seja na casa espírita que você frequenta ou em algum outro lugar. Mas pense o seguinte, você nunca está sozinho, por mais que você queira estar. Então, conte com a gente, conte com a Rádio Fraternal, que tem palestras incríveis e maravilhosas, com uma série de conteúdos importantes, que tem uma programação vasta, também de muita informação interessante. Aproveita aquilo que eu e outros palestrantes que estiveram e ainda estarão aqui, estão trazendo com muito amor, com muito carinho, para todos nós, Porque, às vezes, também, quem mais fala é quem precisa ouvir. Quem mais propaga o estudo é quem precisa estudar mais. Então, eu estou feliz com o lugar que eu ocupo, com a pessoa que eu sou. E você? Está feliz com a pessoa que você é hoje? Você se olha no espelho e fala, poxa, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Eu espero que você se olhe no espelho e sinta assim, tá bom? Então eu deixo para vocês todos a minha gratidão para quem vai assistir essa palestra no futuro. Deixo o meu abraço fraterno
e me coloco à disposição para qualquer informação, qualquer dúvida ou qualquer ajuda que eu possa dar aqui. Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham Deus no coração, amor, caridade sempre e ações benéficas. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem em paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.